Olá pessoal, eu sou o Bruno Santos. Eu juntamente com o Guilherme, Bruno Siqueira, Carmo e Henrique estamos realizando o projeto Space Arcade para o projeto de engenharia de software e estrutura de dados. Bom, eu vou explicar como que eu estruturei os dados para save do jogo, para salvar a pontuação, o apelido e o tempo de partida, mesmo depois que o jogador finalizar e abrir o programa novamente. Bom, está estruturado da seguinte forma: eu criei uma estrutura do tipo chamada memory card, e nela eu vou guardar uma lista estática, que nesse caso vai ser um vetor, com no máximo 10 posições, que eu defino depois, e aqui a quantidade de itens que eu tenho salvo nesse vetor. Cada índice desse vetor vai ter um endereço para o tipo jogador. Tá, mas o que é esse tipo de jogador? Bom, esse tipo de jogador está estruturado da seguinte forma: ele tem um atributo apelido, pontuação e tempo de partida. As funcionalidades desse jogador desse tipo são alocar esse jogador na memória, criar ele, atribuir seu apelido, sua pontuação e seu tempo de partida, e as funções que me retornam cada atributo desse jogador. Bom, e quais são as funcionalidades desse memory card? Eu preciso alocar essa estrutura na memória. Depois que coloquei, eu tenho que verificar se existe um arquivo, o arquivo save. E se nesse arquivo save já existem dados de jogadores. Se tiver, eu pego, leio esse arquivo e coloco dentro e guardo esse usuário dentro da, porque cada arquivo vai ter os atributos referentes ao jogador. Então, em cada linha vai ser referente a um jogador. Então, para cada linha que eu ler, eu insiro em um índice da lista. Bom, e depois, quando eu finalizar esse programa, eu tenho que fazer o processo contrário. Eu tenho que ler essa lista e tenho que salvar no arquivo. As outras funcionalidades importantes também são: quando um usuário terminar uma partida, eu tenho que enviar todos os seus dados para alguma função, e essa função tem que verificar o seguinte: se a pontuação obtida por esse jogador ela é maior do que alguma pontuação existente, ou se ainda existe alguma, se não for maior, se existe alguma pontuação inferior, se não for maior, tem que verificar se existe alguma posição disponível ainda para me salvar esse novo jogador. Se alguma das alguns dois pré-requisitos forem verdadeiros, eu retorno o índice, que vai ser a posição que eu vou inserir esse novo jogador e organizar a partir dele. E a funcionalidade que realmente recebe tipo a posição que eu vou inserir esse novo jogador e começar a reorganizar a lista a partir desse jogador. Vamos pro código para entender um pouco melhor do que eu estou querendo dizer. Bom, aqui eu estou definindo o meu tipo de jogador. Aqui eu crio uma função que aloca o jogador na memória. Aqui eu tenho a função que seta o nome. Aqui retorna o nome, aqui seta o tempo, seta a pontuação e retorna a pontuação. Vamos ver como ficou a implementação disso. Aqui eu incluo a biblioteca jogador, a stdlib, porque eu uso malloc e sizeof, string, porque quando eu for tentar setar o nome do jogador, eu não consigo usar o operador igual para atribuir, eu tenho que usar essa funcionalidade que é strcop, que está dentro dessa biblioteca string. Bom, o tipo jogador ele vai ser construído da seguinte forma: ele tem uma cadeia de caracteres e que o limite está definido nesse define aqui em cima, nessa constante. Eu tenho um atributo pontuação que guardará a pontuação e um atributo tempo. Aqui está a função que aloca o jogador na memória e retorna o endereço desse jogador alocado. Aí aqui eu tenho as funções set e get para cada atributo. Aqui, como eu disse, eu tenho que usar a função strcop para atribuir o nome do jogador ao meu jogador. Eu tenho que atribuir o parâmetro nome do jogador que foi passado pela função, que foi recebido pela função, ao meu atributo nome referente ao jogador.
O jogador é só isso, não tem nada muito complexo. Bom, agora vamos para o memory card. Eu vou mostrar o meu TXT primeiro para vocês entenderem como está a organização de save desses dados. Aqui eu guardo o nome, a pontuação e o tempo de jogo. É sempre assim, nome, pontuação e tempo de jogo. O meu H está da seguinte forma: eu defino o tipo bool, porque eu posso ter problema em ler ou escrever no arquivo. Eu defino o meu tipo memory card. Eu tenho a função que carrega aloca esse memory card na memória. Eu tenho a função que me retorna a quantidade de itens que eu tenho salvo nesse memory card. Eu tenho a função que eu passando o índice e o memory card, ele me retorna o endereço para um jogador. Eu tenho essa função save play score, que eu passo o memory card e passo o jogador. Essa função eu vou chamar quando finalizar uma partida. Dentro dessa função eu chamo essa outra função verify minimum. O que ela faz? Eu passo o memory card e passo a pontuação referente, que na verdade é int. Deixa eu mudar aqui no ponto C também. Aqui. Eu passo o jogador, eu passo o memory card e passo a pontuação desse jogador aqui para essa função, já que ela vai ser chamada dentro dessa save play score. Aqui que eu vou fazer, eu vou verificar se na minha lista, se essa pontuação ela é maior do que as minhas pontuações existentes nessa lista, ou se ainda existe algum índice no meu vetor disponível para que eu possa inserir esse novo jogador. Isso sendo verdade, eu retorno o índice de onde esse jogador vai ser inserido, ou se for falso, eu retorno -1 indicando que essa pontuação não é maior do que as existentes e não existe uma posição disponível para me alocar para me salvar esse jogador no meu vetor. Bom, se eu voltar verdadeiro com o índice, eu chamo essa função arrange scores. O que ela vai fazer? Eu vou passar o memory card, eu vou passar meu jogador e eu vou passar o índice que me retornou para essa função. Vamos supor que já tinha 10 jogadores salvos, que é o limite que eu defino. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse índice, inserir esse novo jogador e começar a reorganizar a partir dele. Se não tiver todos, essa pontuação não for menor do que já existentes, eu simplesmente ensino no final e saio dessa função. Se essa pontuação for maior, só que ainda tiver espaço disponível, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que carregar esse jogador, eu tenho que alocar esse jogador, organizar e reorganizar novamente. Pronto, o sistema de organização e verificação são essas três funções que fazem. Eu tenho a função save, que eu faço antes da pessoa finalizar o programa, sair do jogo em si. Que essa função faz? Ela vai chamar essa função list_file. O que essa função faz? Ela pega, eu recebo meu memory card, leio minha lista e salvo ele no arquivo de novo. E eu tenho essa função dispose, que ela desaloca a minha estrutura memory card da memória. E tem essa função file_to_list, que eu vou chamar ela dentro da função int. O que ela vai fazer? Ela vai ler esse arquivo, verificar se tem jogadores salvos e vai salvar novamente esses jogadores e vai carregar esses jogadores para a lista. Vamos para a implementação para ver como ficou. Bom, aqui eu tenho a biblioteca de jogador, memory card. A stdio eu uso para poder ler e escrever em arquivo, e a stdlib, como eu disse anteriormente, é para o malloc e para o sizeof. Aqui eu tenho a função que inicializa. Eu carrego o meu memory card para a memória e chamo minha função file_to_list. Como que essa função faz? Ela faz o seguinte: eu crio um tipo float, que na verdade é int, que também o caractere de interpolação é i. Eu crio uma variável auxiliar do tipo pontuação, uma variável auxiliar do tipo int pontuação, uma variável tipo int para tempo e uma cadeia de caracteres para o nome. Eu crio um ponteiro para arquivo, abro esse arquivo e verifico se ele é diferente de null. Esse arquivo vai ser null se ele não conseguir abrir ou se o arquivo estiver em branco.
Se isso acontecer, o que eu faço? Se isso não acontecer, tipo, ou seja, meu arquivo for diferente de null, eu tenho que percorrer meu arquivo enquanto a quantidade atribuída for menor que o meu max save, para não ter problema de estourar a capacidade máxima no meu vetor, e eu faço a leitura. Eu leio meu arquivo, pego o nome, pego a pontuação e pego o tempo de jogo. Aí eu salvo em cada variável correspondente. Bom, aí eu aloco um jogador na memória, seto seus atributos e salvo esse endereço de jogador no meu memory card correspondente ao índice que está salvo no meu QTD. Eu fecho meu arquivo, lembrando que esse QTD ele salva a quantidade de itens que eu já tenho salvo na minha lista. Bom, aí eu fecho meu arquivo e retorno verdadeiro, caso contrário eu retorno falso. Bom, minha função init é somente isso. Agora vamos pro main.c para me mostrar como que eu estou utilizando isso. Bom, aqui eu crio um int chamado hatchArrangeScores. O que eu vou guardar? Eu vou guardar a função, eu vou guardar o retorno de quando eu tentar salvar a pontuação de um novo jogador. Lembrando, se for -1, eu não consegui salvar. Se for diferente disso, eu consegui guardar os dados deste jogador na minha lista. Aí eu crio um jogador. Este jogador que eu estou criando, simulando como se eu já estivesse usando o jogo. Bom, aí eu verifico. Aí eu digo o seguinte, que minha variável rangeScore vai receber o retorno da função savePlayScore e eu passo o endereço do meu memory card criado aqui em cima e passo o endereço do meu jogador criado aqui em cima. Verifico se é diferente de -1. Se for, eu dou uma mensagem dizendo: parabéns, você ficou em o retorno disso mais 1, porque esse hatchArrangeScore ele guarda o índice. Eu quero mostrar a posição, então eu somo mais 1. Caso contrário, eu informo que ele não conseguiu salvar meus dados. Bom, aí eu tenho a função showPlayers. O que ela faz? Eu passo o memory card e eu passo o meu memory card como parâmetro. Aí eu crio um ponteiro para jogador e percorro começando em 0 e indo até a quantidade de itens que eu tenho salvo no meu memory card. Aí aqui eu pego meu jogador passando essa função getPlayer. Ela é bem simples, ela só recebe o memory card e recebe o índice. Eu retorno o meu jogador referente a esse índice. Depois eu printo os meus dados referente a esse jogador que foi retornado. Aí depois eu tenho essa função save, que essa função save ela faz o seguinte: ela chama essa função interna list2file. O que essa função faz? Ela pega a minha lista e salva ela em um arquivo. Eu removo o arquivo já existente. Isso não precisaria ser feito, mas enfim. Aí eu crio um ponteiro para arquivo, abro esse arquivo e salvo os dados e vou salvando os dados dessa lista no meu novo arquivo e fecho esse arquivo. Bom, é só isso. Aí por fim eu chamo a função dispose, que essa função ela desaloca a minha estrutura. Bom, é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de mostrar alguma coisa. Ah, esqueci. Bom, voltando aqui para essa savePlayScore, que eu faço o meu memory card e passo o meu jogador. O que ela vai fazer? Eu crio uma variável int posição, que na verdade é o índice, e chamo essa função interna, verifyMinimum. Eu passo o meu memory card e passo a pontuação do meu jogador. O que ela faz? Eu crio uma variável int achou -1, lembrando que -1 é falso, ou seja, não foi possível conseguir guardar os dados desse jogo, não foi possível. A pontuação obtida por esse jogador ela não satisfaz aos requisitos estabelecidos pela função rangeScores. Então, não. O que essa função verifyMinimum faz? Ela verifica se a pontuação do jogo, se a pontuação do jogador ela verifica se a pontuação do jogador satisfaz alguns critérios. Quais são esses critérios? Eu percorro minha lista, verificando se a pontuação obtida é maior do que as pontuações existentes. Se for, eu defino o achou como o índice e eu faço um break, porque não tem por que eu continuar percorrendo essa lista. Aí aqui eu verifico se achou é diferente de -1, ou seja,
realmente a pontuação satisfaz a esse critério, aí eu retorno o índice. Caso contrário, eu verifico se a capacidade do meu memory card é inferior a... se na verdade a quantidade de itens que eu tenho salvo no meu memory card é menor do que a capacidade do meu vetor. Se for, eu atribuo menos 1. Por que eu atribuo menos 1 não? Mais 1. Por que eu faço isso? Porque se eu tiver 9 jogadores e isso daqui não for satisfeito, eu ainda tenho uma posição para guardar esse jogador. Então o que eu faço? Eu atribuo e depois eu retorno menos 1. Porque lembrando, esse QTD ele guarda a quantidade e não os índices e não o índice que está disponível para alocar. Bom, se nada disso for satisfeito, eu retorno menos 1 como falso. Eu retornando um número diferente de menos 1, eu vou chamar essa função range scores, que eu passo o meu memory card, passo o jogador e a posição, que foi o índice que retornou aqui em cima. Bom, o que eu faço aqui? Eu crio um ponteiro caminhante, um ajudante. Por quê? Porque que eu vou percorrer a minha lista a partir do índice que retornou da minha função função verify mínimo. E faço isso até esse índice for menor do que a minha quantidade de itens. Se for maior, eu dou um break, para não ter, só tratando erros, para não ter problema de estourar a capacidade máxima do vetor. Eu verifico se o meu i é igual ao meu índice, ou seja, tipo, se está na primeira iteração. Se tiver, o meu caminhante ele vai guardar a atual do jogador. Por exemplo, tipo, eu tinha um jogador que tinha pontuação 200 e eu tenho um novo jogador que tem pontuação 300. Ou seja, o que tem pontuação 300 ele vai acabar ficando na posição desse jogador que estava aqui atualmente. Se não tiver nessa, eu digo que o ajudante recebe do índice atual, o atual recebe o caminhante, que foi o guardado aqui, que era o anterior, e depois eu digo que o caminhante recebe o ajudante, que é o atual, que para a próxima interação eu não ter problemas de perder algum dado de algum jogador. Bom, é isso, vamos rodar o programa para ver como que está. Compilei. Bom, como vocês podem ver, eu tinha vou mostrar aqui no meu TXT. Olha, eu tinha todos os nicknames era Caio, mas a pontuação nova que eu estou passando é 900. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 2 Caios com pontuação 900 e o resto está com 300. Eu vou rodar de novo e vocês vão ver que esse último Caio com pontuação 500, ele vai... pontuação... pode ser 500, porque tipo, como eu começo a reorganizar a partir desse índice, mesmo que o jogador estava na última posição, ele acaba saindo. Eu vou rodar aqui de novo. Aí ele ficou em terceiro. Como vocês podem ver aqui, ó, ficou em terceiro. E o último Kai que tinha a pontuação lá que eu tinha alterado aqui pelo TXT mesmo, ele acabou saindo da minha lista. Bom, é isso. Espero que tenham entendido a funcionalidade do save. Obrigado por terem assistido.